Fala Bem Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje a Motorola está lançando 4 smartphones diferentes e vai ter vídeo de todos eles. E nesse aqui eu vou falar do único representante da família Moto E, o Moto E13. Um smartphone de entrada com configurações simples que já chega no mercado com um preço bastante competitivo, bastante interessante, custando a partir de R$ 999. E ele traz 2 opções de configurações, é um aparelho simples, mas olha, ele traz aqui alguns bons recursos e também alguns problemas. Eu vou falar de tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Bem Geek você também. Eu já vou começar falando aqui que o Moto E13 é um smartphone simples, é um aparelho de entrada. Então ele traz configurações mais modestas, mas dependendo da versão, eu acredito que ele pode ser sim uma boa opção. Serão 2 opções diferentes, todas elas trazendo basicamente as mesmas configurações, e o que altera é apenas a quantidade de memória RAM e de armazenamento. Então uma versão trará 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, e a outra versão trará 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. E a diferença de preços entre as duas versões é de apenas R$100, então acredito que valha muito mais a pena você pegar a versão com 4 GB de memória RAM. No resto, os dois aparelhos são bastante semelhantes, trazendo o mesmo visual, inclusive eles trazem um visual mais próximo ao dos lançamentos da família Moto G. Então temos aqui um aparelho com linhas mais retas, com um visual mais refinado, o que é muito positivo, porque normalmente os fabricantes não dão muita atenção a modelos mais baratos. Aqui, no caso do Moto E13, ele é um aparelho simples, mas também é um aparelho bonito, trazendo a moldura da câmera com linhas retas e com visual mais próximo ao dos Moto G23, 53, 73, que foram lançados junto aqui com o Moto E13. Inclusive, outro detalhe legal é que a moldura que abriga a única câmera traseira é pintada na mesma cor da tampa traseira, então visualmente fica muito bonito. Serão 3 opções de cores: a grafite, a verde e também a off-white. Eu não sei se as 3 opções de cores serão disponibilizadas para as 2 versões, pode ser que a Motorola faça uma mistura entre as cores, mas a gente só vai descobrir mesmo quando o produto já estiver disponível para venda. Então temos aqui 2 opções com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Mas no resto, os 2 aparelhos são idênticos, inclusive trazendo o mesmo chipset, o ótimo Unisoc T606, que é muito bom para o smartphone de entrada, já que o Unisoc T606 conta com 2 núcleos de performance da série A75, e mais 6 a 55 de eficiência energética rodando a 1.6 GHz. E a GPU é a Mali G57MP1. Então temos aqui um aparelho simples, mas que vai trazer um bom desempenho graças ao seu chipset, e esse desempenho será ainda melhor na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. As 2 versões virão com uma versão Go do Android 13. O que é esse Android 13 Go? Basicamente é uma versão simplificada do Android 13, onde o Google simplifica o sistema, retira alguns recursos para que esse sistema fique mais enxuto, rode melhor em aparelhos mais simples e também consuma menos espaço. Então as vantagens do Android 13 Go é que ele consome menos recursos do aparelho, roda bem em smartphones com a partir de 512 MB de memória RAM, e ele também ocupa menos espaço de armazenamento, muito bom principalmente na versão de 32 GB aqui do Moto E13. Só que, como eu falei para vocês antes, temos aqui um chipset muito bom desempenho. Então acredito que principalmente na versão com 4 GB de RAM, o Moto E13 deve voar em se tratando em desempenho. Pelo menos as minhas primeiras impressões mexendo com o aparelho foram bastante positivas. Ele se mostrou ser bastante ágil, mas claro que eu vou trazer aqui o Moto E13 para o canal para a gente poder fazer uma análise melhor e conferir todos os detalhes, testar o desempenho, as câmeras e a interface também. Inclusive ele vem com o Android 13 Go, é a versão mais atualizada do Android, mas infelizmente o Moto E13 não receberá mais atualizações. Ele veio com o Android 13 e vai ficar até o fim com o Android 13. A Motorola só garantiu 3 anos de atualizações de segurança para o aparelho, então ele vai receber os pacotes de atualizações de segurança, mas ele não será atualizado para o Android Go, nem na versão normal e nem na versão Go. Com certeza, esse acaba sendo um ponto um pouquinho negativo. Quanto às câmeras, esse aparelho traz um único sensor frontal e um único sensor traseiro, são 2 câmeras no total. O sensor traseiro tem 13 megapixels e abertura de 2.2 e a câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de 2.4. São câmeras simples, mas ambas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aplicativo de câmera também é bastante simples. O aparelho traz o Android 13, a interface não tem muitas personalizações, o que a gente já
está acostumado em smartphones da Motorola, e também não temos o menu Moto, que é muito comum em aparelhos da família Moto E, mas ainda assim é possível configurar alguns gestos, alguns atalhos, como a possibilidade de abrir a câmera dando 2 toques no botão liga-desliga, ou tirar um screenshot com os 3 dedos na tela, direto nas configurações. Lá você vai ter a opção de gestos, e por lá você consegue habilitar ou desabilitar essas configurações. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 10 watts. Apesar de ser um aparelho de entrada, o Moto E13 traz conexão USB tipo C, felizmente nada de micro USB. Ele conta com uma bandeja com duplo slot, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Esse é um ponto negativo na versão com 32 GB de armazenamento, onde seria melhor se o aparelho oferecesse a opção do triplo slot. Algo que não será um problema tão grande assim na versão com 64 GB. Então, basicamente, as duas versões só diferem mesmo na quantidade de memória RAM e de armazenamento, e nas demais especificações eles são idênticos, em aparência também, em recursos, no tamanho e na espessura. Inclusive, o Moto E13 tem 8,5 mm de espessura e um peso total de 180 gramas, traz uma traseira simples e as bordas feitas em plástico, mas é um aparelho com bom acabamento e com um bom visual. Bom, enquanto aos preços, a versão mais simples do Moto G23, com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, vai sair por R$ 999, enquanto que a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento vai custar R$ 1.099. Uma diferença de apenas R$ 100, e como essa diferença é muito pequena, com certeza vale muito mais a pena comprar a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E detalhe, esse é o preço a prazo. À vista você ainda consegue ter um desconto, então acredito que com desconto à vista, é possível até encontrar o Moto G32 na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento até abaixo dos R$ 1.000. Em todo caso, é preço de lançamento, a gente sabe que o aparelho ainda vai ficar mais barato. Então essas duas versões podem ser interessantes para o futuro. Quando seus preços ficarem abaixo dos 900 ou até dos R$ 800, acredito que a versão de 2 GB de RAM deve ficar fácil aí abaixo dos R$ 800, e acredito que a versão com 4 GB deva ficar também muito em breve custando abaixo dos R$ 900. Bom, também vou trazer o Moto E23 aqui para o canal para a gente poder fazer unboxing, análise completa, mostrar todos os recursos do aparelho. Provavelmente devo pegar a versão com 4 GB de RAM, porque a diferença de preços entre as duas versões é tão pequena que nem acredito que valha muito a pena trazer a versão com 2 GB, e as diferenças de performance não serão tão grandes assim, já que ambas vão rodar o Android 13 Go. E como essa diferença é pequena, recomendo fortemente você optar pela versão com mais memória RAM e também mais armazenamento. Em todo caso, eu vou trazer aqui o Moto G23 para vocês conhecerem todos os detalhes, e para você poder acompanhar é só se inscrever aqui no canal. Aproveite também para clicar no sininho para poder habilitar as notificações e perder nenhum vídeo novo que chega aqui. Sempre está chegando vídeos novos, então para você perder nenhum deles é só se inscrever e habilitar o sininho aí para receber as notificações. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau!